Fala aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje eu vou estar ensinando vocês a fazer uma receita de bisnaguinha. Então ela fica extremamente macia, saborosa. A gente vai fazer ela através de um método Polish, tá? Então a gente não vai utilizar química. Aqui o canal do Padeiro Ancestral eu fiz para isso, para propagar a mensagem aí de pães artesanais, né? Pães saudáveis, sem utilizar reforçadores de massa e nem químicas de nenhum tipo. Então, para fazer essa bisnaguinha aí, eu fiz com farinha comum de supermercado e utilizei, né, o método Polish. Então, eu fiz um pré-fermento. Esse pré-fermento aí, ele tem a função exatamente de reforçar a massa, tá? Então, ele vai dar mais força aí para a massa do nosso pão, além de trazer também mais sabor, né, para a bisnaguinha. Então, fica muito macia, deliciosa. Se você tem filhos, as crianças adoram essas bisnaguinhas, tá? Eles ficam loucos. Então, antes aí que o vídeo inicie, eu quero deixar um recado aí, pessoal. Então, pessoal, eu quero o apoio de todos vocês para bater 1000 inscritos no canal. Quando isso aí acontecer, eu vou estar postando aqui uma videoaula completa aí de panetones artesanais, tá? Panetones feitos através do método esponja. A gente vai fazer, ele fica delicioso, é uma receita prática de fazer e super econômica, que vocês podem estar fazendo, já se preparando para o Natal e também para vender, tá? Ela é uma ótima receita para vender. E juntamente com a videoaula eu vou deixar um e-book, tá? Um lindo e-book dessa receita aí com todo o modo de preparo. Então me ajudem a divulgar a mensagem aí do canal do Padeiro Ancestral. Então não se esqueçam aí de se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos para que o máximo de pessoas possam dar esse apoio e a gente conseguir levar essa mensagem ao número maior de pessoas possível. Muito obrigado e vamos à receita. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é colocar 100 gramas de farinha. Esse é o pré-fermento, tá? A gente vai fazer um polish. 15 gramas de fermento biológico seco, mais 100 gramas de água. Agora a gente mistura. Então ele fica assim, ó. E a gente vai aguardar agora de 40 minutos a 1 hora ele crescer, tá? Percebam que ele está aqui, ó. Tá com um dedo. Então ele precisa crescer 2. Para que a gente possa usar ele. Então isso aqui vai dar força e mais velocidade de fermentação, né, na massa e vai substituir o reforçador. A gente não vai precisar estar usando química na produção do pão. Vamos adicionar a farinha de trigo, o açúcar, 200 gramas, 1 kg de trigo, né, o sal. E agora a gente vai misturar por 1 minuto para misturar esses ingredientes secos. Então, como eu falei para vocês aqui, o Polish, ó, ele cresceu 2 vezes já o tamanho dele, então eu já vou usar, certo? Ele tava com 1 aqui, ele veio com 2. Tá bem fermentado, olha. Esse é o ponto da gente usar. Então aqui eu tenho a água da receita, tá, pessoal? Então eu vou adicionando aos poucos, eu vou deixar um pouco para adicionar no final. Ó, eu sempre guardo um pouco e vou adicionando aos poucos. E agora que eu já fiz uma massinha aqui, eu vou colocar a manteiga ou margarina, tá? De preferência manteiga.
A margarina, ela é química e ela pode dar uma ressecada na massa, tá? Então, na preferência, a gente usa manteiga. Então agora a gente testa aqui para saber se ela tá boa, tá? Aqui a gente atingiu o ponto de véu, ó. Esse é o ponto da gente tirar ela. Então vamos tirar ela da maceira. Se vocês forem fazer na mão é a mesma coisa, tá? A gente vai amassando até conseguir chegar nesse ponto aqui. Então a gente tem a massa aqui, eu vou fazer uma bolinha com ela, tá? Percebam que ela tá bem lisinha, ó. Coloquei um fiozinho de óleo aqui na mesa aqui para facilitar o trabalho, tá? É bem fininho, ó. Você pode ver que não tem muito óleo. É só para não grudar a massa. Então, você seguindo a receita aí, a gente vai ter 1,9 kg de massa. 1,950 kg deu a minha aqui. Isso vai variar um pouquinho conforme a farinha que vocês usarem, tá? Eu vou cortar em 60 pedaços. Então, para facilitar essa minha divisão, o que eu vou fazer? Eu vou abrir um quadrado, cortar no meio, e cada meio eu vou cortar em 3 tiras. Daí de cada tira eu sei que eu tenho que tirar 10. Então cada uma vai pesar 30 gramas, tá? Então aqui, pessoal, ó, a gente tem 60 pedacinhos, tá? Deu bem certinho. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma bolinha. Bem fácil. Ó. E eu vou colocar todos em bolinhas pra gente fazer um descanso. Então, agora a gente vai esperar 20 minutos, eles darem de 15 a 20 minutos, tá? Só para eles descansarem aqui, a gente vai modelar as bisnaguinhas daí. A gente precisa cobrir com plástico, tá, pessoal? Ó, pronto. Então, pessoal, agora 15 minutos de descanso, a gente vai só espichar eles, tá? Por isso que a gente fez as bolinhas, ó. Então é muito simples. Eu acho mais fácil de fazer assim essa bisnaguinha. Então, basta a gente espichar, tá? Lembrando, tem que colocar a parte de baixo ali, onde tá a bolinha, que é onde a gente chama de chave de massa, tem que colocar para baixo na forma, tá? Porque se a gente coloca para cima, o pãozinho vai abrir, a bisnaguinha vai abrir. Então, a gente enrola ela e ela coloca ela virada para baixo, certo? O buraquinho da parte de baixo. Então, agora a gente vai modelar todas elas, tá? Eu tô usando aqui uma forma só de referência para vocês, tá? Essa forma aí, ela tem 40 centímetros por 60, tá? 40 por 60. Uma forma aí tradicional de pão doce aí de padaria. Então, essa forma aí deu bem certinho aí as 60 bisnaguinhas. Elas vão ficar bem juntinhas, daí elas vão crescer e vão ficar bem macias. Então já cresceram aqui as nossas bisnaguinhas, tá? Elas dobraram de tamanho.
E agora a gente vai assar elas, tá, pessoal? Eu vou fazer aqui, ó, uma pintura com ovos, tá? A gente vai preparar o chamado egg wash, né? Ou banho de ovos, certo? É uma pintura que a gente faz no pão doce para dar brilho. Então é muito simples. Eu vou utilizar 2 ovos. E em 2 ovos eu coloco 1/4 de água, tá? Então foram 2 ovos e eu coloco só um golinho d'água, tá? Cada ovo tem 50 gramas, se vocês quiserem pesar. E coloca 50 gramas de água. Então vai totalizar 150 gramas aqui. A água aqui, a função dela é não deixar que ele fique tão vermelho dentro do forno, tá? Se a gente dá pra colocar somente ovos, tá? Dá pra fazer, só com ovos. Só que eu coloco um pouquinho d'água para ele não ficar com uma coloração tão vermelha. Que às vezes se tu gosta de um pãozinho mais assado assim, ele acaba queimando, tá? Até a gente terminar o assamento. Mas isso é muito de gosto, tá? Então aqui tem 2 formas de a gente fazer. Primeiro é com pincel, tá? Certo, ó. Então com o pincel é muito simples, ó. A gente passa em cima. Isso aqui tem que ter muito cuidado, tá? Muita delicadeza para ele não baixar. Então aqui a gente tem que ser delicado, certo? Então com o pincel é assim, como se fizesse uma pintura mesmo. Eu faço com pano, tá? Aqui é um paninho Perfex, né? Um pano descartável. Então isso aqui é muito simples da gente usar. A gente pode usar e depois descartar, ele também não é caro. E é muito mais prático. Então o que eu vou fazer? Aqui ele tá seco, tá? Só vou molhar a ponta dele para facilitar. Só um pouquinho de água. Tá? Molhei. Vocês veem que ela já tá molhadinha. Então aqui eu coloco a ponta que eu molhei nos ovos. E aí eu faço assim, ó. Também não pode passar o pano com força, tá? Então, outra coisa, pessoal. Aqui, ó, a gente só coloca nos ovos uma das pontas do pano, tá? A outra fica seca para que as mãos da gente fiquem limpas, ó. Então, ó, é importante isso aí, tá? Você não faz uma lambuzeira, a gente suja tudo. Então, mantenham assim, ó. Então agora a gente vai levar para o forno, tá? O forno aqui, a gente vai assar ela de 180 a 200 graus, tá? Isso para forno de lastro ou forno caseiro, tá? O forno do fogão a gás de vocês, se vocês forem assar, vocês também vão assar 180 a 200 graus. Aqui vai levar em torno de 15 minutos. Aqui nesse meu, como é lastro, eu vou assar nessa temperatura, 180 graus. Caso você esteja na padaria e vocês vão assar no forno turbo, isso aqui precisa ser assado em 150 graus, tá? Também vai levar 15 minutos. Sem vapor. Beleza? Vamos lá. Então tá finalizado aí o nosso vídeo das bisnaguinhas. Agradeço a presença de todos. Um grande abraço e até a próxima, pessoal. Lembrar vocês mais uma vez aí sobre a meta dos inscritos no canal. Então assim que estiver pronto eu vou estar postando aqui um excelente panetone aí artesanal. Para vocês fazerem aí, poderem saborear com suas famílias
nas festas do fim do ano. Para que esteja afiado lá no fim do ano para fazer, é importante que já comece a treinar agora os panetones. Certo, pessoal? Então, um grande abraço.